Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa falando sobre um projeto da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Varginha, que toda semana traz para vocês aqui no nosso canal do YouTube, também na nossa página do Facebook, bate-papo sobre diversos assuntos que estão em destaque, né, no nosso município e também no cenário geral como um todo. E hoje vamos falar sobre imposto de renda, declaração do imposto de renda, mais especificamente falar a respeito da possibilidade, né, do contribuinte destinar parte, né, do seu imposto a alguns fundos, né, fundo do idoso e fundo também da criança e do adolescente. E para esse nosso bate-papo, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Paulo Afonso De Stefani, né, técnico em contabilidade. Paulo, obrigado, né, pela sua contribuição, por ter aceito esse nosso convite aqui para esse nosso bate-papo. Eu começo com a seguinte pergunta: como o contribuinte pode fazer essa destinação de parte do seu imposto para esses fundos? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui para prestar esses esclarecimentos dentro do conhecimento que nós temos no dia a dia dentro de um escritório de contabilidade. E respondendo a sua pergunta é o seguinte: para aqueles contribuintes que declaram no modelo completo, ou seja, optam pelas deduções legais, em substituição ao modelo simplificado, esse contribuinte está apto a fazer uma doação no percentual de 3% para o fundo da criança e do adolescente, além de mais 3% para o fundo do idoso. Essa doação ela é feita diretamente na declaração, tá certo? Parte do imposto que o contribuinte tem a pagar, ele pode destinar a esses fundos, diretamente no fundo, indicando o fundo e o município para onde vai ser doado, né? E posteriormente as entidades as quais participam e terão acesso a essas doações, elas vão reivindicar perante esses fundos, né, mediante a apresentação de um plano de trabalho, de um projeto, tá certo? E assim executar, né, a aplicação dessa verba aí. Paulo, e tanto o contribuinte que tem imposto a pagar ou para receber, ele pode fazer? Ele pode sim direcionar uma parte do imposto devido. É bom frisar, né, que essa doação, esse percentual de doação incide sobre o imposto devido e não sobre o imposto a pagar. Então, esse contribuinte com direito à restituição, ele pode sim e deve fazer essa doação, né, e lá na frente ele vai ter, esse dinheiro vai ser restituído, tá certo? E importante também ressaltar, remunerado com os juros da taxa Selic, né, ou seja, ele não vai ter prejuízo nenhum ao fazer essa doação, mesmo tendo imposto a restituir. Em 2021, nós vimos que essas destinações do imposto de renda aos fundos municipais, tanto do direito da criança e do adolescente, como o fundo do idoso aqui em Varginha, chegaram aí a um pouco mais de R$200 mil. Foi um valor aí que foi aproximadamente 49% relacionado ao ano anterior, ao ano de 2020. De um modo geral, tem aumentado no decorrer dos anos o percentual de contribuintes que participam, que fazem essa doação? Tem sim, com certeza. Isso até em função, né? Hoje é mais divulgado, as próprias entidades trabalham muito nesse sentido de conscientizar os contribuintes, não é isso? E também os profissionais de contabilidade, nós lá dos sindicatos contabilistas, procuramos também, né, trabalhar em cima dessa divulgação, tá certo? Então tem aumentado sim, isso eu constatei inclusive no nosso escritório lá, onde nos últimos anos vem gradativamente aumentando sim. Mas vocês percebem também que há ainda uma resistência de muitas pessoas em doar? Sim. Principalmente para aqueles contribuintes que têm imposto a restituir, que mesmo estando aptos, muitos interpretam assim como se fosse prejudicial você fazer antecipar uma doação para restituir lá na frente. Por isso eu fiz questão de frisar essa questão da remuneração lá na restituição. Esse dinheiro volta em forma de restituição, né, e corrigido pela taxa Selic, com os respectivos juros.
Sim, e como você disse, né, hoje em dia nós temos muito mais informação, mas existe ainda aí alguns mitos, né? O pessoal fala que se você destinar, o contribuinte vai cair na malha fina, isso é um mito, não é verdade? Mito, com certeza. Muito pelo contrário, até a própria Receita Federal, ela incentiva os contribuintes a fazer essa doação. Ano passado, por exemplo, os contribuintes que fizeram essa doação, eles receberam uma carta de agradecimento do delegado da Receita Federal aqui de Varginha, né? Então, é mito, com certeza, isso não existe. Eu vejo isso até, né, uma atitude dessa como uma ação social. E na sua opinião, por que você acha que é tão importante as pessoas, no momento da declaração, fazer essa doação? Bom, eu vejo como uma oportunidade de cada cidadão, dentro de suas possibilidades, contribuir com a sociedade, não é verdade? Por quê? Nós sabemos que a destinação do imposto, de um modo geral, não quero entrar nem no mérito da questão, mas nem sempre se retorna da forma que o cidadão espera. Então, através desses fundos, dessas instituições que atuam, né, no âmbito do amparo ao idoso e da criança e ao adolescente, eles fazem sim um trabalho que seria, podemos dizer assim, substituição àquilo que o Estado não faz, né, de forma assim mais ampla. E ao mesmo tempo algo mais próximo ali do contribuinte que ele vai poder acompanhar isso. Com certeza, com certeza. Inclusive, essas instituições, além da prestação de contas, que elas são submetidas, né, passa pelo Secretaria de Controle Interno da Prefeitura, né, e elas prestam conta depois para a sociedade e para os doadores onde foi aplicado aquele dinheiro, tá certo? Então, eu acho até que, voltando um pouco na resposta à pergunta anterior, que isso faz com que mais contribuintes se proponham a fazer essa doação, porque ele está vendo de forma direta ali onde o dinheiro está sendo aplicado, né? E esses fundos são administrados pela prefeitura, isso? Em cada município? Sim, pela prefeitura. Falando aqui a respeito também da declaração, né? Nós estamos aí no período da declaração do imposto de renda. Eu gostaria que você comentasse também um pouquinho para a gente a respeito da ajuda, né? A importância da ajuda de um profissional no momento de fazer a sua declaração. Isso é muito importante, né? Ah, com certeza, não tenha dúvida, porque ao contrário do que muitos dizem aí, a declaração ela é cheia de armadilhas e complexidades, não é tão simples assim. Então, eu vejo como fundamental a importância, né, um profissional habilitado, preparado para elaborar essa declaração, inclusive para trabalhar em cima dessa doação, né, a esses fundos, a essas entidades que nós estamos aqui comentando. Sim, e aí, como você disse aqui, o sindicato dos contabilistas aqui no município de Varginha tem toda essa orientação para passar para esses contribuintes de como eles fazerem essa destinação. Assim, através dos contadores, né, filiados ao sindicato, e o próprio sindicato também se coloca à disposição, e a gente tem conhecimento também que a Faculdade de Ciências Contábeis também faz esse trabalho, né? Então, existe sim essa possibilidade. Outra questão, Paulo, que a gente frisa aqui com relação à declaração, é uma cultura do brasileiro também deixar para a última hora, e é importante procurar aí o seu contador o quanto antes para fazer a declaração, né? Não deixar para a última hora. Com certeza. Inclusive, eu digo mais, a declaração de imposto de renda, o contribuinte tem que pensar nela o ano todo. Ele vai preparando a documentação, tudo aquilo que vai ser declarado, que ele tem que prestar conta, ele vai documentando isso, ele teria, alguns, hoje até diria que muitos contribuintes fazem isso. Então, essa questão de deixar para a última hora, felizmente, tem caído o percentual de contribuintes que adotam esse critério aí. E nós temos notado isso lá no escritório. Então, as pessoas, principalmente aqueles que têm restituição a receber, né, eles procuram fazer logo no início do prazo ali, evidentemente, para restituir esse valor, né, num prazo menor. Então, lembrando, né, que nós temos ainda até o dia 29 de abril, né? Até 29 de abril, né, às 23 horas e 59 minutos. Então, aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que queiram aí fazer a destinação de parte aí do seu imposto de renda, ainda dá tempo de fazer, né? Com certeza, com certeza.
Até o prazo final, ela pode fazer e deve fazer essa doação, estando ela apta a fazer. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Falando Sobre. Paulo, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, viu? Pois não, estamos sempre à disposição e eu que agradeço a oportunidade. E se você tem alguma dúvida ou quer sugerir algum outro assunto para os nossos próximos bate-papos, é só você deixar a sua contribuição aqui nos comentários. Até mais e nos vemos na semana que vem.